amigos, tudo bom? Bom, se você é daqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família imparcialmente cientista. E hoje, devemos dizer que não devemos dizer nada, né? Que jogo estranho, que jogo ruim, que jogo difícil de assistir, que jogo tenso, né? O Santista com 2-0 no placar, tenso aos 44 minutos. Quando falaram mais 5, eu falei, Deus, foi mais 4, né, no segundo tempo. Deus me livre mais 4 minutos. Eu acho que assim, quando a Chapecoense foi cobrar aquela falta, a falta ali bem no finalzinho do jogo, eu falei, meu Deus, ainda dá tempo de fazer 2 gols. Então assim, foi um jogo que até o fim do jogo, o Santista estava muito nervoso. E eu acho que isso não é justo pela importância desse jogo e pela capacidade técnica, tanto do Santos como da Chapecoense, né? Devemos falar que tivemos umas invenções legais aí do Carille, né? Carille meio que jogando com o Pará na zaga, mostra que talvez ele não tenha total confiança, né, em conseguir jogar talvez com o Robson, voltar a jogar com o Robson, que falhou bastante ali no jogo contra o Palmeiras. O Palha, que a gente questiona aqui, que joga muito bem, mas que é um jogador inseguro. E como ele tá olhando para essa zaga que tem uma ausência muito pesada, né? Velasquez de um lado, Kaique do outro, Kaique por enquanto, né? Porque a bruxa do DM tá solta, mas o Kaique por enquanto é só uma suspensão, mas o Velasquez é uma lesão mais séria. Então o Santos vai ter que aprender a reorganizar essa zaga. Vejo que o Luiz Felipe estava um pouco melhor nas outras partidas, hoje não foi tão bem como nas outras partidas. O Bosz até que teve mais tiradas de bola. O Bosz, ele é um zagueiro mais inteligente, ele é um zagueiro mais do perfil do Kaique, menos do perfil do Luiz Felipe, menos do perfil do Velasquez, sabe? Ele é um jogador que se arrisca mais. Por ser zagueiro, você pode fazer uma coisa excelente e você pode fazer uma tremenda de malasqueira, né? Como a gente fala muito do Wagner Palha, que às vezes acaba optando muito por decisões erradas e acaba fazendo besteira. Mas eu vejo que o Santos, vamos dizer assim, mais um jogo sem tomar gols, só que eu não diria que tá no peso totalmente do sistema defensivo de um time que ainda é extremamente necessitado? Eu esqueci como que eu falo essa palavra, mas o Santos, ele tem uma necessidade, né, uma relação com o João Paulo, putz, insana, né? O Santos, ele tem uma dependência, acho que era essa palavra que eu queria, uma dependência de João Paulo, que a gente pode até falar que o João Paulo, esse ano, é o cara da temporada de 2021 do Santos. E, como a gente fala, se a gente tem o goleiro como o cara da temporada, que temporada é essa? Por mais que você jogue feito Carille, né, você realmente não seja tão ofensivo, né, no estereótipo Carille, não seja tão ofensivo, se seja mais um time retranqueiro, legal. Mas quando você olha para mais um jogo, o João Paulo tem que brilhar. Poxa, o João Paulo fez umas 2, 3 defesas muito importantes, que a Chapecoense teria empatado o jogo. O resultado é mentiroso? Não sei, porque a Chapecoense também não mostra um exemplo técnico dentro de campo. Mas que o resultado mostra talvez um 1-0, acho que seria mais parecido com o que aconteceu dentro de campo. 2-0 já é mentiroso. E o Santos quase amplia, né? Porque ali nos últimos minutos você teve chances tanto do Marcos Guilherme como do próprio Ângelo, né? Chutando de fora da área, tentando uma coisa diferente. O Ângelo, ele às vezes lembra muito Neymar, de tentar pegar, tentar driblar, e às vezes o torcedor quer, Ângelo, pelo amor de Deus, joga o simples, porque o simples vai te fazer chegar muito mais perto do que a gente precisa agora. O Santos agora precisa de resultado. Pro Paulista, eu acho que assim, tem que pensar num Ângelo jogando todos os jogos do Paulista. Esse moleque precisa jogar, ele, Pirani, Zanocelo, porque vão ser o diferencial do Santos no Paulista. Nesse momento, a gente vai ter que precisar de jogadores mais pesados, assim como o nosso ataque, né? Tardelli e Marinho. Mas assim, gente, não dá pra falar de Santos sem falar de departamento médico. Um time que entra nesse time de hoje, né? Não tô falando nem de Jobson, Sandri, Kelvin Maltos, toda essa galera que tá lesionada há um tempão. John também. João Paulo. Na zaga, você tá faltando o Kaique, você tá faltando também o Velasquez. Nas laterais, a gente viu aí um Santos jogando com o Masson por um lado, do outro lado meio trocando ali Felipe Jonathan, Marcos Guilherme, mas depois entrou o Moraes. O banco do Santos tem horas que dá vontade de falar, uau, não sei o que eu faria.
porque o Moraes também não entra muito bem, mas assim, ok, as laterais, você tava com o Felipe Jonathan em campo, você tava meio que jogando com o Madison, porém, nos últimos jogos, a gente tava jogando mais efetivamente com esses dois alas, né? E você tinha o Lucas Braga, também lesionado. No meio de campo, o Santos coloca o Camacho, que por ter ficado tanto tempo fora, não entra tão bem. E ele opta por não colocar o Balieiro, colocar o Pirani, que eu gostei da entrada do Pirani. O Pirani jogou, eu acho que ele precisa sim, como a gente falou aqui na entrevista. Aliás, se você não assistiu, assista a minha entrevista com o Pirani aqui no canal. O Pirani, ele é um cara que sim, ainda precisa de mais corpo, ainda precisa realmente crescer de maneira muscular, né? O que é muito mais fácil do que você crescer uma inteligência tática num jogador. O Pirani, que com a saída do Camacho, consegue jogar de primeiro volante. Eu nunca pensei que o Pirani fosse ser um cara que evoluísse tanto na marcação como ele tá se mostrando. Achei que ele realmente fosse o cara mais meio ganso, né? Mais técnico, mais de criatividade, mas não, ele também se mostra um bom jogador na marcação. No meio de campo, a gente tem um time que não conseguiu jogar tão bem, por exemplo, com o Felipe Jonathan, que estava fazendo jogos melhores. E no ataque, como a gente está fazendo essa reconstrução de departamento médico, você tem o Marinho, que sai com uma lesão que deu dor até de ver o replay. Tardelli de um lado, que eu não entendi se foi condicionamento, eu não entendi por que saiu. E as entradas aí do Raniel e do Ângelo. Na minha visão, o Ângelo entrou muito bem. O Raniel entrou da mesma forma que o Raniel sempre entra. Aí você me diz o que você acha, né? É um cara que, para a temporada do ano que vem, não sei até onde o Santos pode poder continuar contando com ele. Até porque finalmente acabou o campeonato, né? E volta o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo fez uma ótima aparição aí com a seleção brasileira. Vamos esperar realmente que ele volte com essa sede de gols, que o Santos faça um contrato com ele, renove o contrato dele. Porque, cara, se você pensar, pelo menos no Campeonato Paulista, você podendo jogar com Marcos Leonardo e Ângelo lá na frente, vai ser extremamente importante. Bom, o jogo de hoje foi feio, foi ruim, mas não poderia ter sido mais importante essa vitória contra a Chapecoense. Só que assim, não dá pra continuar com esse futebolzinho. Não ganha do Corinthians, depois não vai ganhar... É que a Fortaleza é dentro de casa, mas assim, se você pensar nos 3 jogos que o Santos tem fora de casa, que são simplesmente Corinthians, Inter e Flamengo, o que jogou hoje, toma goleada. Ah, vai tomar goleada do Corinthians? Tomou no Paulista. Assim como tomou goleada do Flamengo há pouco tempo atrás. Precisa abrir o olho porque a gente ainda precisa dos pontinhos. São 42 pontos, estamos mais perto, o grito tá entalado, quer sair? Quer sair. Mas a gente tá vendo uma tabela muito louca, né? Juventude agora tava ganhando do Fluminense, o Ceará ganhou, o Cuiabá ganhou, né? O São Paulo, até o prezado momento, são 9h27, tá ganhando do Palmeiras. Então, o Palmeiras também jogando com o time reserva. Tem que ficar de olho. Acho que assim, a gente tá vendo uma movimentação grande desses times de baixo. Acho que uma calmaria nesses times do meio. E esses times lá de cima também um pouco pegando mais leve. Você tem um Palmeiras, um Red Bull, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense e o Red Bull. Ah, exatamente. Você tem todos esses times em finais de outras competições. Então, 5 times da tabela vão jogar esse mês agora olhando 100% para suas competições, porque esses times aqui não vão cair, né? Atlético Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, o Red Bull, todos, Atlético Mineiro, obviamente, né, também. Então, esses times não estão olhando mais para o Campeonato Brasileiro com esse ímpeto. Claro que o Atlético Mineiro quer vencer o campeonato, né? Mas não é aquela coisa que precisa loucamente do resultado, até porque tá bem aí na frente dos outros concorrentes, e a gente sabe que é muito difícil hoje você ter tanto o Flamengo como o Palmeiras vencendo o brasileiro. Bom, é isso. Extremamente importante a vitória de hoje, 3 pontos mais perto, mas é para abrir o olho sim, tanto para essa chuva de lesão, né? O Madison também se é lesionado hoje, o Pará sai com dores hoje também, como para esse time que precisa jogar mais bola, precisa ser mais criativo, precisa ser mais efetivo, precisa depender menos de João Paulo. Vamos esperar para as próximas partidas a gente ter desempenhos um pouco melhores, porque o próximo jogo contra o Corinthians vai ser muito, muito difícil. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!